Bem, continuando nosso estudo da parte eletrostática, vamos falar sobre campo elétrico, certo? Bom, campo elétrico, ele tem uma definição, ele se assemelha ao campo gravitacional, né? Ele vai estar associado, basicamente, à deformação do espaço ao redor de uma carga elétrica. Assim como o campo gravitacional é a deformação do espaço nas linhas de espaço e tempo inverso, devido à ação de uma massa. Campo elétrico é uma deformação só que devido à ação de uma carga. Uma coisa importante é que, na semelhança com o campo gravitacional, o campo elétrico sempre vai criar uma força em cima de uma carga colocada dentro dele. Se você tiver um objeto de massa m colocado próximo à Terra, o campo gravitacional da Terra vai criar sobre esse corpo uma força que é a força-peso. Se você tiver uma carga pequena, Qzinho, dentro do campo elétrico criado por uma carga Qzão, esse campo vai criar sobre a carga Qzinho também uma força elétrica. Então, tu tens uma deformação associada a uma carga que vai dar origem a uma força elétrica, não esquece, tá certo? Quando você fala do campo elétrico, é importante você lembrar do vetor campo elétrico. Ele vai ser criado tanto por cargas positivas como por cargas negativas. E aí tu vai ter que lembrar que o sentido é que vai diferenciar um outro. Se tem uma carga positiva, o vetor campo elétrico aponta do ponto para dentro da carga, se for negativa, do ponto para fora da carga. E uma coisa importante é que o vetor campo elétrico ele sempre vai ficar na linha que passa entre a carga e o ponto. Não esquece isso, tá bom? Sempre o campo elétrico fica na linha que passa entre a carga e o ponto, tá bom? Não esquece. Ou apontando para fora, se a carga for positiva, ou apontando para dentro, se a carga for uma carga negativa. Aí as teorias dizem que são campos de afastamento e campos de aproximação. Isso apenas que você vai encontrar nos livros, tá certo? Aqui uma figura um pouco mais completa, né? Colocando várias linhas de campo, apontando para fora da carga e apontando para dentro da carga. Mais uma vez, carga positiva e carga negativa. Um detalhe importante para vocês é que quando você for desenhar os vetores, tá? Sempre lembrem que eles têm que formar 90 graus com a superfície da carga. Tá certo? Lembra isso. Sempre as linhas de campo, obrigatoriamente, formam 90 graus com a superfície da carga. E um detalhe importante, que você tem campo formado por linhas divergentes, que apontam para fora da carga, lembra isso? E aqui você tem campo formado por linhas convergentes. Então lembre, se na figura das linhas elas divergem, a carga que cria é positiva, se elas convergem, a carga é negativa. E como calcula o campo elétrico de uma carga em um ponto? Voltar lá, tem um ponto a uma determinada distância d da carga. Se você tiver um ponto a uma distância d da carga, coloca aqui um Dzinho que separa a carga do ponto, tá certo? Dzinho que separa a carga do ponto. Você pode calcular esse campo pegando a equação. A constante eletrostática do meio, lembra? Quanto vale? 9 vezes 10 a nona, módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Aí vocês lembram que o campo é devido à carga geradora, a carga Qzão, a carga que gera o campo elétrico. Tá certo? Lembra isso. Você vai ter na equação uma única carga que é responsável pela criação do campo elétrico, que aponta para dentro ou para fora. E mais uma vez, ó, é uma lei do inverso do quadrado da distância. Então, campo e distância são inversamente proporcionais. Tá bom? Aí, como já foi falado antes, você tem uma carga Q fixa que vai gerar um campo a determinado ponto. Esse campo vai criar sobre uma carga de prova, chamamos de carga de prova, a carga Qzinha colocada próximo da carga Qzão, vai criar sobre ela uma força elétrica. E aí está a questão, né? Essa força ela pode estar associada à força resultante. E essa força resultante vai estar associada a quem? Ao campo elétrico resultante. Tá? Se você souber o valor do campo resultante, você vai encontrar a força resultante também. E como calcula o campo resultante? Semelhante às equações associadas à força resultante. Aqui, você tem um ponto onde tem próximo a ele 3 cargas. O que você vai ter que lembrar? Que cada carga dessa vai criar nesse ponto um campo elétrico. Em função da forma como os vetores estão colocados, você pode calcular esse campo elétrico resultante somando, subtraindo, aplicando Pitágoras, aplicando lei de cosseno. A ideia vetorial é a mesma. Não esquece, a ideia vetorial é a mesma, só que você tem que desenhar os vetores.
tá bom? É importante desenhar os vetores, por quê? Porque a direção do vetor vai influenciar na forma como você calcula o campo elétrico resultante. Primeiro você desenha para depois calcular o campo resultante, tá bom? Lembre isso. Aqui uma configuração interessante que é baseada na atração e repulsão. Por que dois corpos se atraem? Por que dois corpos se repelem? Interação de campos elétricos. É a interação entre o campo criado pelas cargas que vai gerar atração e repulsão. Quando tem repulsão, as linhas de campo criadas, nesse caso por duas cargas positivas, não se juntam. Elas têm a tendência a afastamento. E esse afastamento faz com que as cargas se afastem, né? Sofrem desse uma repulsão. Entre a carga positiva e a negativa tem atração. E por que tem atração? Porque as linhas de campo nessa configuração se juntam formando uma única linha, gerando nessa condição uma aproximação entre as duas cargas. Aqui tem o que nós chamamos de superposição de linhas de campo. Nessa superposição de linhas de campo, você tem a união das linhas que saem da positiva e entra na negativa, formando uma única linha, gerando uma atração. Tá certo? Lembre isso, para que não dá para ter tudo certo. Tá bom? Outra coisa importante foi dito, né? A força que o campo cria sobre uma carga. Se você voltar lá, você pode, nesse ponto, colocar uma carguinha. E ao colocar essa carguinha nesse ponto, ela vai ficar sujeita à ação de uma força. Tá certo? Dependendo dessa carguinha, a força pode ter a mesma direção, pode ter, desculpa, o mesmo sentido ou não do campo elétrico. Uma coisa importante é que a força elétrica e o campo elétrico sempre vão ter a mesma direção. Horizontal, horizontal, vertical, vertical, diagonal, diagonal. Agora, o sentido vai depender do sinal da carga Qzinho. Se a carga Qzinho for positiva, fosse o campo tem o mesmo sentido. Se ela for negativa, fosse o campo tem sentidos opostos. Uma outra coisa importante é o gráfico do campo. Lembre, é uma lei do inverso do quadrado da distância. Isso quer dizer que se a distância aumentar, a tendência é o campo diminuir. Mas com uma hipérbole equilátera decrescente. Hipérbole equilátera decrescente. Lembre, distância do infinito, campo zero. Distância zero, campo infinito. Certo? Uma outra coisa é o que a gente chama em física de campo elétrico uniforme. Só para não esquecer o que é campo elétrico uniforme. É um campo formado nessa configuração por linhas paralelas que estão separadas pela mesma distância. Uma coisa importante é que no campo uniforme, certo? O distanciamento entre as linhas dá o que a gente chama de densidade de linhas. Isso quer dizer que quanto mais próximas as linhas estiverem, mais denso é o campo, maior vai ser, consequentemente, o valor do campo elétrico. Aqui o exemplo que eu coloquei para vocês é de duas placas paralelas, uma positiva e outra negativa. Entre duas placas paralelas como essa, sempre haverá um campo elétrico uniforme, saindo da positiva e entrando no negativo. Agora, uma coisa importante para vocês, aqui por baixo da positiva sai e vai para baixo, a negativa entra e vai para baixo. Se eu pegar aqui em cima, o campo vai estar saindo. Só que da positiva vai sair para cima, correto isso? Também para cima, formando um triângulo com a superfície 90 graus. E aqui na placa negativa por baixo, vai entrar por baixo. Observa que a definição não muda. Se as placas têm faces paralelas, o campo criado por elas sempre vai ser uniforme, correto? Entrando, se a placa for positiva, entrando na placa se ela for negativa, desculpa, e saindo da placa se ela for positiva. Quando você tem duas placas próximas, a junção, esse meio entre elas, gera um campo uniforme. Um único campo saindo da positiva e entrando no negativo. Por que é uniforme? Porque todos os pontos têm o vetor campo elétrico na mesma direção, no mesmo sentido. E o valor é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque, nesse caso, as linhas estão separadas pela mesma distância. Se você tivesse linhas ficando mais próximas umas das outras, a tendência é que o campo ficasse mais intenso. Se você tivesse linhas se afastando, ficando mais afastadas uma da outra, a tendência é que o campo fique menos intenso. Mais afastados, a tendência é que o campo diminua. Quanto mais próximas estão as linhas,
a tendência é que o campo aumente. Nessa configuração aqui, ó, as linhas estão ficando mais próximas. A tendência é o campo aqui aumentar ou diminuir? Aumentar. Aqui as linhas estão ficando mais distantes. A tendência é o campo aumentar ou diminuir? Diminuir. E se elas estão sempre com a mesma distância, o valor é o mesmo, porque a intensidade de linhas vai ser sempre a mesma. Certo? Essa é a nossa aula de campo elétrico. Você não tem tanta teoria para estudar, mas a questão dos cálculos. Tudo bem?